Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de Python. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar linha de tendência aqui no Python, muito útil para quem trabalha com o mercado financeiro ou para fazer análise de dados. Então vem comigo que a aula de hoje está muito interessante, como sempre. Para começar, eu vou aqui para o meu Excel, que a gente vai importar os dados aqui do Excel, e eu tenho aqui um conjunto de dados aleatórios. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma linha aqui, vou colocar o ID, porque eu vou trabalhar com a biblioteca Pandas. Então vai ser importante a gente colocar um rótulo aqui no nosso conjunto de dados, no nosso intervalo de dados. Eu vou salvar e vou importar ele agora aqui no meu Python, com a biblioteca Pandas. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no Python vai ser o seguinte, eu vou importar o arquivo que foi criado lá no Excel utilizando a biblioteca Pandas. Então, da biblioteca Pandas, nós vamos importar o read_excel simplesmente como R. Eu vou criar uma variável para receber as informações desse arquivo, que vai se chamar também simplesmente arquivo. Esse R aqui é o read_excel, que é o módulo que faz a leitura do arquivo, e o nome do arquivo eu salvei como tendência.xls. Então vou rodar aqui. Rodei, ele já aparece aqui para mim no explorador de variáveis, arquivo do tipo DataFrame. Tem um tamanho de 17, o tamanho do arquivo é o índice 17, né, que vai de 0 a 16. Vou abrir aqui, ó. 0 a 16. O ID, como eu falei com vocês lá, quando a gente importa, é importante a gente colocar o rótulo quando a gente trabalha aí com Pandas, com DataFrame do Pandas, porque é um pouco mais completo do que se trabalhar com outras bibliotecas também de captura de arquivos, importação de arquivos do Excel. Antes da gente continuar, quero fazer aqui uma observação. Quando a gente traça essa reta, na verdade, quando a gente faz de uma maneira geral a análise de tendências, pode ser considerado um aspecto da análise de negócios, para quem trabalha com o mercado financeiro, muito importante para tentar prever o movimento futuro de um produto, um serviço, uma ação, com base nos dados históricos e estatísticos. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode estudar sobre mínimos quadrados ordinários, modelos de regressão linear, que são muito úteis para modelos de previsão. Nessa aula aqui, a gente vai se limitar a traçar a linha de tendência. Aqui, nesse arquivo, eu já sei que ele tem 17 linhas, né? Até porque aparece aqui 17. Mas a gente também pode trabalhar com arquivos de tabela dinâmica. Então, de qualquer forma, para não correr o risco de fazer algum cálculo errado, eu simplesmente vou criar uma variável de nome L, que vai ser o tamanho de linhas desse arquivo, dessa variável que já recebeu ali o arquivo. Então, o comando é len, como já expliquei para vocês em outras aulas, len, o nome da variável, eu vou rodar e vai salvar aqui com o número 17 inteiro. Isso aqui vai ser importante para a gente continuar na nossa programação. Agora, nós vamos criar o nosso eixo X. Então, da biblioteca NumPy, nós vamos utilizar o linspace, que eu já expliquei para vocês em outras aulas. Vamos criar a variável com o nome X, que vai ser o linspace. Vai ser o seguinte, vai ser uma sequência numérica de 1 a L é 17, então de 1 a 17 em 17 etapas. Ou seja, uma sequência de números de 1 a 17, de 1 em 1. Vamos criar aqui, rodar. Então, ó, de 1 a 17, de 1 em 1. Voltando aqui para o Excel, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou selecionar um intervalo, vou vir aqui em inserir, linha, gráfico de linha, vou clicar, botão direito, adicionar linha de tendência, exibir a equação do gráfico. A gente tem essa equação aqui, ó, y é igual a 1,444 vezes x mais 1,5368. Nós vamos então achar essa equação aqui lá no Python. Para a gente saber a equação da reta aqui no Python,
nós vamos utilizar o módulo polyfit da biblioteca NumPy. Eu vou importar esse módulo apenas como P, vou criar uma variável com o nome CF para lembrar coeficiente. Esse coeficiente terá como argumentos o x, né, que é o vetor que eu acabei de criar, que vai de 1 a 17, os dados do arquivo, que é o meu dataframe original, e vou colocar 1 porque é uma reta, né, é um polinômio de grau 1. Então, é por isso que tem esse 1 aqui. Vou voltar aqui no Excel para ver a equação da reta. Y é igual a 1,4044 vezes x mais 1,5368. Na verdade, me importa esses dois números aqui, 1,40 e 1,53. Vamos voltar lá para o Python. Vou rodar aqui para saber o resultado. 1,40, 1,53676. Beleza, está ok. Agora a gente pode criar a nossa equação. Então, eu vou chamar de reta quem? O meu CF0. Quem é? Eu vou rodar aqui para vocês verem quem é o CF0 e o CF1. Vou voltar aqui, CF0, CF1. Vou rodar. Então, tem aqui, ó, é um array, né? 1.40, 1.53. E a minha reta, eu vou criar uma variável com o nome reta que vai ser quem? Esse meu primeiro termo vezes o x, equação da reta, né? Mais segundo termo aqui. Então, eu vou rodar. Já tem aqui a minha reta, né? O vetor da minha reta. Para printar o nosso gráfico com a reta que a gente já tem, nós vamos utilizar a biblioteca Matplotlib, que já é conhecida. Nós vamos importar o pyplot, que é o módulo pyplot da biblioteca Matplotlib, como FG, que vem de figura. Esse parâmetro aqui eu já expliquei para vocês. Eu vou rodar aqui, ó, esses dois parâmetros. Eu estou importando o módulo para a gente poder trabalhar. E aqui eu estou utilizando o RC Parameters, né, que vem de RC Parameters, com o argumento figure size, ou seja, eu vou determinar a altura e largura da figura que será exibida, do gráfico plotado, e vai ser 16 por 10. Já rodei? Já. Agora aqui tem uma coisa nova que eu não expliquei para vocês nas últimas aulas. Essa parte aqui, ó, de plotar o gráfico eu já expliquei para vocês. Mas eu quero chamar a atenção para esse menos K aqui e esse menos R. Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou rodar o arquivo, vou colocar aqui em figuras que vocês vão entender. Aqui nós temos a nossa linha, né, a nossa reta de tendência, que é o que está tracejado em vermelho. Deixa eu desencaixar aqui para ficar um pouco maior. Ó, temos essa linha tracejada de vermelho. E por que ela está tracejada? Porque eu utilizei esses dois sinais de menos, que é o traço, ou hífen. Esse R aqui vem de red, que é a cor vermelha. Nós temos algumas cores pré-definidas que estão abreviadas. Por exemplo, preto, K vem de black, e B, que é azul, que vem de blue. Então, isso daqui é bem interessante, que a gente pode colocar várias cores pré-definidas. Ou, em vez de escrever red, né, a palavra completa, coloca só o R. No gráfico de baixo, eu troquei o traço pelo ponto. E olha o que vai acontecer. Vou voltar aqui. Nós temos pontinhos, né, como se fosse aí um gráfico de dispersão, mas continuamos com a nossa reta. Nós podemos também criar esse gráfico aqui com background, ou seja, o fundo escuro. Seja um preto, um dark blue, que seria o azul escuro. Eu vou criar agora ele como preto, para dar um exemplo para vocês, e mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Vou mostrar para vocês, então, duas formas diferentes, que é basicamente a mesma coisa, mais uma revisão de como a gente pode importar os módulos da biblioteca. Então, nosso primeiro gráfico com fundo escuro, nós vamos importar. Vou colocar aqui toda a biblioteca, né, Matplotlib como PLT. Vem de plotagem, né? E o comando é o seguinte: nós vamos utilizar uma indentação, ou seja, uma hierarquia com um subnível. E o comando é esse daqui, ó, o if plt style context. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui?
eu estou pegando um submódulo, que é o context, que vem do módulo style, que vem da biblioteca matplotlib. Abriu parênteses, colocou a cor que a gente quer, é uma cor, aqui eu coloquei o dark underline background, ou seja, cor um preto escuro, que já está pré-definido. E aqui nós vamos utilizar o mesmo que utilizamos aqui em cima. Só que aqui, se vocês perceberam, eu coloquei um Y, que vem de yellow, ou seja, amarelo. A reta, vou deixá-la como vermelha mesmo, e vou rodar isso aqui para que vocês possam ver o resultado. Então a gente tem aqui um gráfico escuro, vou desencaixar aqui para ficar um pouco melhor a visualização. Temos o gráfico escuro, a nossa linha de tendência continua vermelha, mas o nosso conjunto de dados, a representação do conjunto de dados ficou em amarelo. Outra forma também é a gente compactar todo esse código aqui, que ficaria como from matplotlib.style, ou seja, eu estou importando o context que está dentro desse módulo aqui, que está dentro da biblioteca. Então eu coloco biblioteca e módulo até o penúltimo, coloco o último com antecedido da palavra import, e eu estou importando como STL, que vem de style. Então, aí aqui continua a mesma coisa, né? O if, style, a cor de fundo, e aqui o padrão para que a gente possa printar o gráfico no Python. Então eu vou rodar isso aqui tudo. E agora a linha aqui está em azul, deixa eu ver aqui. Porque já é padrão. Eu não coloquei nada aqui, mas porque é padrão. E a linha reta eu coloquei M, que vem de magenta, ou seja, rosa. Uma espécie de rosa, né? Então a linha está em magenta. Esse daqui já é padrão para gráficos escuros, que é como se fosse um white blue, né? Um azul mais clarinho. Então são gráficos também bem bonitos, bem interessantes, que a gente pode explorar aqui no Python. Olhando esse último gráfico aqui, a gente percebe que existe uma volatilidade em relação à linha de tendência. Então a gente também pode calcular a diferença desses dados aqui em relação à reta. Como é que a gente pode fazer isso? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar de VLT, que é a volatilidade, vai ser quem? O meu arquivo transposto para que eu possa fazer a subtração, vai ser os dados do meu arquivo transposto menos a reta que eu criei, vou rodar aqui, E agora, como a minha variável de volatilidade vai estar transposta, eu vou fazê-la retorná-la para o formato original. E agora eu vou simplesmente imprimir. Então tá aqui os meus dados, a diferença ali em relação à reta, que parece muito com os dados, mas sem a linha de tendência. E aqui eu vou também, como já expliquei para vocês, eu vou printar essas informações aqui de volatilidade no gráfico escuro. Então temos aqui, está nessa cor aqui porque eu coloquei esse M aqui de magenta. Então a gente também pode aí ver a volatilidade dos dados em relação à tendência, fazendo, conforme eu disse, a diferença dos dados em relação à nossa reta. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.